Fala pessoal, professor Gustavo de Matemática na área, para mais um vídeo aqui do Matemáticos de Timon. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar o conteúdo de radiciação. Vem comigo. Gente, olha só, radiciação é o processo inverso da potenciação. Bom, qual é a definição de radiciação? Então, a raiz enésima de b é igual a porque o a elevado a n é igual a b. Vamos lá, vamos com o número. O que com o número a gente entende? A raiz cúbica de 8, olha só. Quando o expoente é 3, eu chamo de raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, a raiz cúbica é o processo inverso da potenciação. Veja só, quando eu faço 2 elevado a 3, eu encontro 8. Eu estou fazendo aqui um processo de potenciação, certo? A operação de potenciação. Agora, quando eu faço a raiz cúbica de 8 igual a 2, o processo que eu estou fazendo é a radiciação. Tá certo? Perceba que na potenciação, eu, digamos assim, saio do 2 ao cubo e vou para o 8. Na radiciação, eu saio da raiz cúbica de 8 e vou para o 2. Tá certo? Bom, então eu vou pagar esse trechinho aqui que eu vou utilizar, tá? Existem alguns elementos, né, damos nome a alguns elementos da radiciação. Quer dizer, aos elementos da radiciação. Assim como na potenciação nós tínhamos a base, o expoente, certo? E a potência. Na radiciação, nós também temos os elementos. Olha só, esse n, a gente chama ele de índice. Beleza? Esse a gente chama de radicando. O b, nós vamos chamar de raiz. E a perninha, certo? Ou seja, a raiz aqui toda, nós vamos chamar de radical. Beleza? Radical. Bom, temos algumas observações a fazer. A primeira delas, na verdade, é a única, né? O que acontece? Quando eu falo raiz quadrada de 4, esse índice não necessariamente precisa aparecer. Tá? Então, raiz quadrada de 4 com esse 2 aí é a mesma coisa de eu escrever dessa maneira. Raiz quadrada de 4. E quem é a raiz quadrada de 4, gente? Qual é o número que é elevado a 2? Dá 4, é o próprio 2. Tá certo? Pois, vou até repetir. Pois 2 elevado a 2. Percebam o seguinte, que o expoente aqui é o mesmo índice daqui. Tá certo? É o mesmo índice da raiz. 2 elevado a 2 vai ser 4. Tá bom? Beleza. Bom, expoente fracionário. Bora dar uma revisada aqui. Lá na potenciação, nós estudamos apenas expoentes inteiros. Por quê? Olha só. Expoente inteiro, 2 ao quadrado, que vai dar 4. 2 elevado a menos 2, que vai dar 1 sobre 4. Isso aqui são expoentes inteiros. Esses expoentes eles são inteiros, certo? Agora nós temos aqui um expoente fracionário. Como é que funciona esse expoente fracionário? Veja só. Quando eu tenho um expoente fracionário, ele vai se transformar em uma raiz. E como é essa raiz? O denominador da fração, que é esse número de baixo, vai virar o índice da minha raiz. E esse cara que está aqui em cima vai virar o expoente do meu número. Então, vai ficar raiz quadrada de 36
elevado a 1, certo? Ou seja, vai ficar raiz quadrada de 36, lembrando que qualquer número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. E o 2 não precisa aparecer, tá? Então, quando eu quero saber qual é a raiz quadrada de 36, qual é a raiz quadrada de qualquer número, você vai pensar o seguinte: se é raiz quadrada, então eu tenho que pensar em algum número que elevado a 2 vai dar o 36. Ou você deve pensar em algum número que multiplicado por ele mesmo, porque é raiz quadrada, vai dar 36. E nesse caso, esse número é o 6, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma maneira de determinar fazendo um procedimento, beleza? Bom, como ficaria agora esse segundo exemplo? Esse segundo exemplo, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar raiz de 64. Quem é o índice? Exatamente, o índice é o mesmo denominador aqui, 3, tá? E quem é o expoente do 64? É o 1. Então, vai ficar 64 elevado a 1. Ou seja, eu quero saber qual é a raiz cúbica de 64, que é igual a 4. Por quê? Porque 4 elevado a 3 é igual a 64. Beleza? Então, quando é raiz cúbica, você deve pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 64. É o 4, tá? Bom, aqui no terceiro exemplo, como é que a gente faz? Vamos lá? Quem vai ser o meu índice? Vamos lá, a gente vai ter uma raiz. Quem vai ser o meu índice? O 3, o denominador. E quem vai ser, ó, raiz de 8, raiz cúbica de 8. E quem vai ser o expoente do 8? O 2 aqui, ó, o numerador. Então, 8 elevado a 2. Como é que fica o resultado? Vai ficar raiz cúbica. Quanto é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, certo? E quanto é 8 vezes 8? Raiz cúbica de 64. E quanto é a raiz cúbica de 64? A gente acabou de ver, é o próprio 4. Beleza? Por quê? Porque 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Tá bom? Vamos para o nosso próximo tópico. Como a gente vai determinar a raiz quadrada? Perceba que aqui eu não fiz nenhum cálculo. Professor, o senhor estava adivinhando? Não, existe um procedimento, tá certo? Essas raízes aqui que eu calculei são as mais, como é que eu posso dizer? As mais pedidas, as mais cobradas, as que aparecem mais. Então a gente acaba decorando os resultados. Mas existe uma maneira de determinar, tá? E essa maneira de determinar, nós vamos utilizar o conhecimento de fatoração. Conhecimento aí do 7º ano. Fatorar. Então, nós vamos fatorar o número, tá? Primeira coisa, como é que a gente vai determinar a raiz quadrada? Vamos começar da raiz quadrada. O que é que a gente faz? Bom, a raiz quadrada a gente vai pegar o 36 e vai fatorar o 36. Ou seja, a gente vai transformar o 36 em uma multiplicação de fatores primos. Vamos lá. O 36 dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo que a gente tem. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dá para dividir por 2? Sim. Por quê? Porque ele termina em 8, tá? Então, o 18 ele é par, termina em 8, então dá para dividir por 2. Dividindo 18 por 2, a gente vai encontrar o 9. O 9 dá para dividir por 2? Não, não dá uma divisão exata. O 9 é ímpar, né? Mas o 9 ele dá para dividir por 3.
E quanto é o 9 dividido por 3? Vai dar 3. E o 3 só dá para dividir por 3, que vai dar 1. Então, gente, o 36 ele vai ser igual ao produto desses números, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? Então, tipo assim, o resultado dessa multiplicação vai dar 36. Então, é você imaginar o seguinte, esse 36 ele está escrito de uma maneira diferente, tá? Mas aqui vai dar 36. Então, o que a gente tem? Ó? A gente tem a raiz quadrada de 36, que é a raiz quadrada dessas multiplicações aqui, ó, de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aqui você vai imaginar o seguinte, ó. Imagina que a raiz é uma prisão. A raiz é uma prisão em que para você sair você precisa pagar R$2. E quem é que tem R$2 que está aqui dentro? Esse primeiro 2, ó. Esse primeiro 2 tem R$2. E o 3 também tem R$2. Ó. Olha aqui o expoente dele. Ele também tem R$2. Então, eles dois vão poder sair da raiz, tá? Os dois vão sair da raiz. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2 vezes 3. Eles saem e eles ficam multiplicando entre si. Tá? Eles não estão aqui dentro multiplicando, então aqui fora eles também vão multiplicar. E como não sobrou mais ninguém dentro da raiz, então não precisa escrever mais nada. Fica simplesmente 2 vezes 3, que vai dar 6. Beleza? Uma outra maneira de determinar já é aqui na fatoração. Se eu estou pedindo a raiz quadrada, você vai agrupar esses fatores em grupos de 2. Ó. Esses dois aqui ó, vai dar 2. E esse 3, esses dois 3 aqui ó, vai dar 3. Então, aqui a gente consegue determinar a raiz. Vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. Por que eu agrupei em grupos de 2 aqui? Ó? Porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, seria em grupos de 3 elementos, tá? E eles têm que ser o mesmo, tá? Então, por exemplo, eu peguei dois elementos 2 aqui e juntei, é como se eu tivesse feito uma fusão. Eu peguei esse 2 com esse 2, fiz uma fusão, ficou só um 2 aqui. Esse 3 com esse 3, eu fiz uma fusão e ficou 3. Então, o resultado vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. Beleza? Bora fazer mais uma. Olha aqui, ó, a raiz quadrada de 144. Bora lá. Eu vou pegar o 144 e vou fatorar. Vamos lá? O 144 ele é um número par. Dá para a gente dividir por 2. Vai ficar 72. 72 dá para dividir por 2. Aí você faz a divisão, né? Ó. Faz a divisão direitinha. Vai dar 3 menos 6 sobra 1. Baixa o 2. 12 dividido por 2 dá 6. C vezes 2, 12. Menos 12 sobra resto, 0. Então, 72 dividido por 2 dá 36. 36 dá para dividir por 2, que fica 18. 18 dá para dividir por 2, que fica 9. O 9 não dá para dividir por 2. Então, vou tentar dividir por 3. E dá por 3. Dá exatamente 3. E o 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, como é que fica a raiz? Ó? Eu vou agrupando de 2 em 2. Ó. Pego 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ó. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 144 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Bom, de novo, ó, todos aí têm R$2 para sair dessa prisão, certo? Então, esse primeiro 2 vai sair, o segundo 2 também vai sair, o terceiro 2 também vai sair. Todos eles estão multiplicando, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Qual é o resultado dessa multiplicação? 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12.
Agora, daquela outra maneira que eu fiz aqui. Olha só, eu vou fazer uma fusão desses dois e vai virar só um 2 aqui, ó. Fazer de novo, vou juntar, né, os 2 com 2, vai ficar 2. E o 3 com o 3 vai ficar 3. Pronto. Então, está aqui a nossa raiz. 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Do mesmo jeito que deu nessa primeira vez que a gente fez. Professor, até agora, todos os números tinham R$ 2 para sair da prisão. Será se vai acontecer de algum deles não ter R$ 2 para sair? Vai sim. E ninguém vai emprestar R$ 2 para ele sair, não, tá bom? Bora lá. Vamos tentar encontrar a raiz do 108. 108 dá para a gente dividir por 2, que fica 54. Dá para dividir por 2, que fica 27. O 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que fica 9. 9 dá para dividir por 3? Dá, que fica 3. E o 3 só dá por 3, que fica 1. Então, o nosso resultado, eu vou pegando grupos de 2. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E sobrou esse 3 aqui, ó. Ele não tem problema não, ele fica aqui, ó, vezes 3, tá? Então, olha só. Esse raiz de 108, olha só. Eu vou ter, ó, raiz de 108 vai ficar a raiz de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3. Quando não aparece o expoente é 1, certo? Então, esse 2 pode sair da prisão, esse 3 também pode sair da prisão, mas esse aqui vai ficar na prisão. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o 3 que saiu, vezes o 3 que ficou aqui, ó. Então, ele vai ficar aqui sozinho, ó. Ou seja, vai ficar 6 vezes raiz de 3. Beleza? Para finalizar, raiz cúbica. Vamos fazer um exemplo de raiz cúbica que segue mais ou menos o mesmo raciocínio de raiz quadrada. Vamos tirar a raiz cúbica de 216. O que a gente precisa fazer? Precisa fatorar 216. Bora lá? O 216 dá para a gente dividir por 2, que ele é par. Se dá para dividir por 2, quanto é que dá? Faz a continha do lado, vai dar 108. Certo? 108 dá por 2, que fica 54. 54 dá por 2 novamente, que fica 27. O 27 dá por 3, que fica 3. Perdão, o 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 fica 3. 3 dividido por 3, que fica 1. Beleza? Então, olha só. O resultado vai ficar como? Vai ficar... Agora que é raiz cúbica, eu vou pegando em grupos de 3. Tá? Vou pegar aqui, ó. 2, vai ficar 2 elevado a 3. Vezes 3, ó, elevado a 3. Ó. São 3 números 3 aqui, ó. 3 elevado a 3. Então, como é que ficou? Ó? Ficou raiz cúbica de 216 é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Bom, nessa prisão você precisa de R$3. Ainda bem que esse cara aqui tem R$3 e esse outro aqui também tem. Então, todo mundo vai para fora. Ou seja, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Tá? Resultado, resumindo, raiz cúbica de 216 é igual a 6, pois 6 elevado a 3 vai ser igual a 216. Tá bom? E como é que eu faço? Qual é aquela segunda forma? Como é que eu faço?
Agora eu vou juntar ó, esses 3, 2, vai ficar 2. E esses 3, 3, que fica 3. Então, a mesma coisa. Essa aqui é uma segunda maneira de resolver. 2 vezes 3 vai dar 6. Pronto. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Valeu e até a nossa próxima aula.